Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Álvaro Paiva, cardiologista, médico do esporte. E a ideia é discutir com você, Álvaro, a respeito do teste ergométrico. Um pouco o que, que é, quais são as indicações, o que, que ele avalia e assim por diante. Primeiramente, obrigado Maravilha. pela disponibilidade, bem-vindo aí, espero que a gente aproveite esse tempo. Obrigado, João. Primeiro, vou te parabenizar pela iniciativa. A gente tem inúmeras pessoas produzindo conteúdo no mundo digital, né, nas plataformas todas. E esses conteúdos variam de conteúdos, eu vou te chamar de duvidosos, até conteúdos altamente técnicos. E a sua ideia de agregar aí colegas que são de nossa confiança, né, que falam com medicina baseada em evidências, que fazem um excelente trabalho nos seus consultórios, é muito bem-vindo, e quem ganha é o público, né, o povo que vai entrar aí para assistir, para acompanhar as entrevistas. Obrigado pelo convite, tá? Eu me sinto honrado, né, ouvir os colegas que foram convidados, são pessoas excelentes. Você é um colega que eu tenho um enorme respeito e admiração. Vamos falar um pouquinho aí de cardiologia, de medicina do esporte. Vamos conversar bastante aí para trazer informação para o pessoal. Ótimo. Em relação ao teste ergométrico, a primeira coisa que eu queria que você me falasse o que, que é o teste ergométrico e só diferenciar também do teste ergoespirométrico, já que tem um pouco de confusão entre esses termos, né? Perfeito, perfeito. João, ergo é trabalho, né? Se a gente for pensar, né, na origem da palavra, é a metria, né? Você medir o trabalho que aquele indivíduo consegue fazer, executar, o trabalho físico possível. Né? E o teste ergométrico nada mais é do que eu colocar um indivíduo do repouso até o máximo de atividade física aeróbica que ele consegue desempenhar e acompanhar o traçado eletrocardiográfico, a pressão arterial e os sintomas clínicos que ele pode apresentar durante esse exame. Um exame muito simples, muito fácil de ser feito. Ele costuma durar em torno de 15 a 20 minutos no exame completo. Em termos de exercício, né, o tempo que o sujeito fica ali caminhando na esteira, 8 a 10 minutos, né, a média de 8, 9 minutos, para a gente considerar um exame bem feito. O que em geral não acontece, né, João? A gente que vê os resultados dos exames, né, a gente vê muito exame com 5, 3, 6 minutos. A gente considera um tempo curto, né? Eu preciso de uma ascensão do trabalho, um pouquinho mais de tempo para eu poder entender como é que aquele coração reage àquele trabalho. E o segundo ponto é que eu preciso que esse trabalho seja um trabalho máximo, eu preciso que esse indivíduo solicite a interrupção do exame, né? Então, o teste ergométrico nada mais é do que isso, a monitorização cardíaca e clínica de um indivíduo durante o esforço, certo? Quando Ótimo. a gente fala de teste cardiopulmonar, o conceito é bastante semelhante. Eu coloco um indivíduo numa esteira ou numa bicicleta, faço um incremento de carga até o cansaço, né, até o paciente solicitar a interrupção, e assim como no teste ergométrico, essa interrupção pode ser clínica ou por cansaço. Né? Estou com dor no peito, a gente para o exame. Não, cansei, pode parar. A gente interrompe o exame. E a característica principal do teste cardiopulmonar, também chamado de ergoespirométrico, é que além da gente fazer uma avaliação do traçado eletrocardiográfico, da pressão arterial, da capacidade física estimada, como a gente faz no teste ergométrico, eu faço uma dosagem pela máscara dos gases respiratórios, o quanto esse indivíduo está inspirando de oxigênio, o quanto ele está expirando de gás carbônico, e baseado em alguns cálculos, eu consigo saber os momentos metabólicos do esforço. E isso me traz informações tanto clínicas, cardiopatias, pneumopatias, problemas cardíacos, né, pulmonares, quanto entender metabolicamente como é que aquele indivíduo está em cada etapa do esforço. Isso facilita a prescrição de treinamento, isso facilita a gente sair de algumas armadilhas que podem existir em termos de treinamento. O paciente busca um treinamento A, mas ele está treinando o treinamento B, né? E aí ele repete aquilo por algumas semanas e ele se machuca, né? Faz uma lesão muscular porque ele estava treinando errado. Então a gente consegue medir esse estado metabólico e colocar isso num laudo detalhado. Ótimo. Bom, aí você fala que é um teste, o ErgoSpiro é um teste mais completo, né? Um teste que Exato. traz outras informações, outros dados. E aí, sem considerar uma questão financeira, a pessoa vai falar, olha, eu quero fazer o melhor, eu quero fazer o mais completo, né?
mas ao mesmo tempo é um teste que talvez um pouco mais desconfortável também, quer dizer, nem todos os pacientes se adaptam bem à máscara durante o exercício, né? Na verdade, João, a máscara causa sim um desconforto, tá? Porque afinal de contas você está apertando ali, né, o seu rosto. Eu preciso que toda a inspiração e a expiração passe pelo caninho ali que aspira para a gente fazer a análise de gás. Eu não posso ter vazamento pela máscara, então a máscara aperta um pouco. E em alguns pacientes gera uma percepção claustrofóbica ali, né? Você fica meio incomodado, ele sente a respiração mais um pouco limitada. Mas a gente faz teste cardiopulmonar, João, em pacientes cardiopatas graves, ciência cardíaca terminal, pensando em transplante, né, pacientes idosos. E é óbvio, você conversa, adapta, deixa o paciente ali uns minutos com a máscara, fazendo tipo um pré-aquecimento, conversando, e depois faz o exame. Eu nunca tive que interromper um exame por conta disso, né? Quando termina, o paciente fala, nossa, não é tão bom usar isso daí, mas a gente consegue fazer o exame e fazer todas as análises necessárias. Legal. E também, assim, dependendo da informação que você está buscando, o ergométrico é o suficiente, né? Ele pode trazer outras informações, mas em muitos casos ele é o suficiente para aquilo que você está precisando, né? No momento. Exatamente, João. Quando a gente está falando de um paciente em que eu quero analisar esse coração para uma liberação de atividade esportiva, ou seja ela amadora, seja ela até de recreação, e é um indivíduo que não tem nenhuma cardiopatia, que não está buscando alta performance, que não traz uma dificuldade de emagrecimento. Eu quero fazer uma análise clínica básica para uma segurança cardiovascular para o esforço. O teste ergométrico cumpre bem o seu papel, quando bem executado. E como eu falei, né, a gente vê Bom, exames... vamos discutir um pouco sobre como fazer o teste daqui a pouco. Mas a gente consegue sim, desculpa só, a gente consegue sim excelentes resultados, respostas clínicas. Eu posso liberar esse sujeito para uma atividade física, a segurança, ele pode infartar durante o esforço, ele pode fazer uma arritmia durante o esforço. A gente consegue boas informações muito seguras com o teste ergométrico comum também. Ótimo. Em relação às indicações, você discutiu um pouco a questão do atleta, mas nem só atleta. Acho que a maior parte dos pacientes que fazem o teste não são atletas, né? Estão querendo uma avaliação mais de alguma condição clínica ou uma avaliação, um exame de rotina. Qual que é a indicação de fazer o teste ergométrico? A gente tem classicamente, né, todo check-up entra no teste ergométrico, né? A maioria dos pacientes acabam fazendo. Depois de uma certa idade, isso virou como que um senso comum dos cardiologistas, os pacientes até esperam, né? Chegam para o check-up, ele imagina que vai ter um teste ergométrico. O teste ergométrico ele tem como principal função a análise da isquemia miocárdica, ou seja, eu tenho falta de sangue nesse coração quando ele é exigido, sim ou não, né? Há algum entupimento nas artérias que pode causar um evento cardiovascular, um infarto, uma angina, uma morte súbita durante o esforço, sim ou não? Essa é a principal pergunta que a gente faz quando a gente está pensando em usar o teste ergométrico. Tá? Mas ele também serve para a gente avaliar a capacidade física de um indivíduo, o quanto uma cardiopatia, uma doença de válvula ou uma hipertensão está interferindo na capacidade física daquele indivíduo, avaliar a resposta da pressão ao esforço, e isso é importante para a gente ver pacientes que fazem pico pressório, aumento importante da pressão arterial no esforço, e a gente precisa tratar isso, precisa acompanhar isso. Então, a gente teria inúmeras indicações para o teste, mas usando o termo popular, é saber se esse indivíduo no esforço faz isquemia. As indicações vêm muito mais quando os pacientes começam a acumular fatores de risco, né? Então, chega o sujeito com 40 anos, 45, 50, ele tem ali colesterol alto, ele tem pressão alta, isso está na diretriz. Esse paciente que tem um risco cardiovascular mais alto, para eu liberar para ele fazer uma atividade física, eu preciso fazer o exame. E também na própria análise clínica. Caramba, será que esse paciente, né, que tem esses fatores de risco, tem essas doenças que está tratando, será que ele está evoluindo com aterosclerose mais grave, com isquemia, e eu preciso progredir na investigação? O teste ergométrico ele traz informações de segurança para a gente tomar essas decisões. Tá, isso você está falando no acompanhamento de um paciente com doença arterial coronariana, né? Exatamente.
Ele também serve em outras condições cardiológicas, para monitoramento, para avaliação da evolução do quadro. Para o paciente que já tem uma doença cardíaca conhecida, qual que é o papel do... bom, você já falou, quer dizer, para identificar isquemias, né? Mas quando que Exatamente. esse exame é feito? Todo paciente cardiopata deve fazer o teste ergométrico? A, a, Além dos pacientes com isquemia, uma excelente indicação, né, que a gente usa muito é avaliar arritmias também, né? Porque durante o esforço a gente tem um aumento do trabalho cardíaco, né, aumenta a adrenalina circulante, né, para aumentar a frequência cardíaca, a capacidade de contração do músculo. A gente pode, né, esse esforço, desencadear arritmias. Então, avaliar se esse paciente faz uma arritmia ou não, e a arritmia pode estar presente em várias cardiopatias, várias doenças cardíacas, é uma indicação bastante comum, né? Em pacientes com alterações congênitas, tipo síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é tipo um pequeno curto-circuito. A gente usa o teste para, será que durante o exercício, o esforço mais intenso, essa arritmia aparece, ela se modifica durante o esforço, sim ou não? Então, a grande maioria dos cardiopatas acaba fazendo para avaliar tratamento antihipertensivo, tratamento da isquemia, capacidade cardiovascular. E aí a capacidade cardiovascular, João, ela entra como um ponto muito pouco, a gente dá muito pouco valor para ele, né? A maioria dos cardiologistas, os médicos em si, usam muito pouco essa informação de que quanto melhor a capacidade cardiovascular, melhor o prognóstico desse paciente. Então, quando a gente tem um estudo muito interessante publicado no início dos anos 2000, que eles pegaram um grande número de pacientes e separou entre os cardiopatas e os pacientes saudáveis, sem doença cardíaca. E os cardiopatas bem preparados tinham uma sobrevida melhor, mais tempo de sobrevida, do que os pacientes sem cardiopatia com baixa capacidade física. Então, se a gente for analisar isso, se a gente quiser fazer traçar uma linha temporal, eu estou incentivando meu paciente a emagrecer, a controlar a pressão, a controlar o colesterol, a ter um estilo de vida mais saudável. Eu tenho um teste ergométrico agora mostrando uma baixa capacidade física, eu prescrevo o exercício físico, eu mudo o estilo de vida e eu faço um novo exame, ele melhorou a capacidade física, ou seja, eu melhorei o prognóstico de longo prazo, esse paciente estatisticamente ele morre menos, né, por conta desse ganho de capacidade cardiovascular. Então, a forma de avaliação do teste ergométrico ajuda para qualquer paciente. Ótimo, ótimo. Se eu fosse resumir um pouco a informação que você deu aqui, quer dizer, todas as pessoas existem uma reserva funcional, ou seja, que ele tem um nível de atividade, mas ela pode fazer um nível acima daquilo, né? E essa reserva Exatamente. pode ser usada num esforço, mas pode ser usada também no momento que ele está com infecção, no momento que ele tem um trauma, no momento que ele tem alguma outra condição de saúde que pode eventualmente levar a uma situação de risco de vida, né? Então, você ter Exatamente. o que Exatamente. você está medindo um pouco é, indiretamente, essa reserva funcional para ver qual que é a capacidade desse paciente de reagir a um estresse, né? Estresse, no caso, um estresse médico, né? Uma internação, Exato, um exato. acidente, uma UTI e tudo mais. Ótimo, ótimo. E uma outra coisa que eu acho que dá para tirar aí de tudo que você falou é que, na verdade, assim, para entender por que de fazer o teste, né? Eu diria que, resumidamente, um ponto mais importante em termos de diagnóstico é porque muitas das condições de saúde que você está falando, você pode fazer um eletrocardiograma em repouso, pode fazer um exame clínico em repouso e vai estar normal, né? Eventualmente são condições que podem só se manifestar durante o esforço, é isso? Exatamente, exatamente. Uma forma que eu uso para explicar isso, que é bem interessante, é a seguinte, né? Toda artéria de circulação cardíaca, artéria coronária, né? As artérias que irrigam o músculo cardíaco, elas têm uma capacidade muito grande de dilatação, né? Então, eu tenho uma artéria ali com fluxo X, frequência cardíaca de 70, está chegando sangue adequadamente. Quando eu começo a me exercitar e a frequência cardíaca vai aumentando, chega lá a 150, 160, essa artéria dilatou para permitir que o coração aumentasse o seu gasto energético, chegando bastante oxigênio para aquele coração funcionar. O indivíduo que tem nessa artéria um entupimento, né, a artéria já está entupida, ele ainda no repouso ele precisa usar a dilatação. Ele precisa compensar o fluxo ainda no repouso, ainda com frequência cardíaca baixa, para compensar aquele entupimento de gordura que ele já adquiriu.
por conta daqueles fatores de risco coronarianos que todos conhecemos, né? Tabagismo, colesterol, diabetes, pressão alta, sedentarismo, obesidade, tudo aquilo que se junta para levar aquele entupimento. Quando a gente faz o teste, quando a gente põe esse indivíduo para correr na esteira e está acompanhando os dados clínicos e eletrocardiográficos, e ele não consegue aumentar aquela dilatação, ou seja, ele não aumenta o fluxo para compensar o gasto energético do exercício, porque ele já usou a capacidade de dilatação para compensar o entupimento, a gente percebe no traçado eletrocardiográfico, num platô de pressão arterial, que há uma sugestão, né, que há indícios de isquemia. Então, basicamente, se eu for falar assim, qual a maior importância desse exame? É saber se o indivíduo, quando ele exige daquele coração, aquele coração tem chance de falhar. Ótimo. E vale lembrar que você está falando de exercício, não necessariamente esporte, né? Ou seja, tem gente que pode Exatamente, estar falando, mas eu não faço esporte, eu não preciso disso, né? Não, na verdade vai ter situações em que ele vai subir uma escada, pode ser o suficiente para gerar um estresse maior, tudo isso, né? Uma cirurgia. Uma cirurgia, isso, né? Um estresse cirúrgico, sangra, inflama, o coração trabalha mais, tinha um entupimento que não foi testado, e aquele entupimento ele se transforma em algo relevante para o fluxo coronariano, para a quantidade de oxigênio que está chegando, aquele coração trabalha mal, para de trabalhar da forma correta, faz uma arritmia ou faz um infarto peroperatório, né, durante a cirurgia. Ótimo. Bom, vamos discutir um pouco então, Álvaro, agora sobre como que é o teste, né? Então, aquela pessoa que já está com um teste agendado e quer entender o que ele vai fazer no dia do teste, né? Como é que é o preparo para esse teste, para começar? A gente pede para o sujeito não estar em jejum, né? Ele tem que ter se alimentado adequadamente. Não é também para ele comer uma feijoada e fazer o exame, ele vai fazer um esforço, né? Ele tem que se alimentar da forma normal que ele se alimenta. A gente pede para não tomar cafeína no dia do exame, para a gente não ter ali uma aceleração, um estímulo a mais. Quanto tempo? Isso é um praxe. No dia do exame. Então, assim, se você vai fazer o exame às 15 horas, naquele dia de manhã não é interessante que você tome, né, o café. O café tem uma meia-vida ali de 6 a 8 horas, então é bom que evite café no dia do exame. Na véspera não teria problema. O indivíduo vai chegar na clínica, né, no consultório, ele tem que levar ali um short, né, as mulheres têm que vir com um top parecido com um sutiã, porque os eletrodos ficam ali no tórax, né, aqueles tops muito grandes, a gente acaba tendo que dobrar para expor um pouquinho mais a pele, para a gente conseguir colocar os eletrodos. É bom que venha de tênis ou com um calçado confortável. Alguns pacientes vêm de sandália ou de sapato, né? Desconfortável, acaba atrapalhando, né? E a gente faz um preparo no tórax, né? A gente limpa bem o tórax para tirar um pouco da gordura da pele, coloca os eletrodos, né? São vários eletrodos que vão, como se faz um eletro, né? Aqueles eletrodos do eletrocardiograma a gente coloca no tórax do paciente. Ele faz ali a gente monitora ele já em cima da esteira, né? Com as mãos segurando na barra. É uma esteira parecida com uma esteira de academia, só que ela não tem aqueles controles, né? A academia, a gente que está na esteira é que controla. A esteira do teste quem controla é o computador programado pelo médico. E o paciente começa com um esforço mais lento e a gente vai aumentando esse esforço gradativamente. A gente tem alguns protocolos, né? Os protocolos que parecem uma escada, que a gente aumenta, dá um tempo, aumenta mais um pouco, a intensidade dá um tempo, aumenta mais um pouco. Um protocolo que a gente chama de rampa, que é um aumento contínuo, de forma que ali, como eu falei, de 6 a 10 minutos, aquele paciente entra em fadiga e precisa interromper o exame. Ótimo. Então, quer dizer, você está falando em 6 a 10 minutos, quer dizer, idealmente você vai individualizar isso, fazer um histórico do paciente para entender Exatamente. Até quanto que você espera que ele vai fazer de esforço para poder saber que esforço que você vai começar e como que você vai progredir isso. Exatamente. A gente tem uns protocolos fixos, que a gente sabe pela idade do paciente que ele provavelmente vai conseguir fazer aquele esforço entre 6 e 10 minutos. Se o paciente é muito atlético, a gente põe protocolos mais intensos. Se o paciente é muito mais sedentário, a gente tem os protocolos atenuados para tentar acertar esse tempo, né? A maioria das vezes a gente consegue, conversando com o paciente, entendendo quanto ele tem de atividade diária, ou como que ele desempenha as atividades físicas que ele se propõe, a gente consegue saber qual protocolo utilizar, né? A gente monitora a pressão arterial, né, para a gente saber a curva de pressão durante o esforço. Existe uma curva de pressão esperada, né? O paciente pode ter uma curva atenuada, né? São casos graves, cardiopatias mais complexas. Quer dizer, você tem uma doença que compromete tanto aquele coração que o esforço físico faz o coração falhar, né? E a gente pode ter as hipertensões durante o esforço, né?
as reações hiperreativas, né? A pressão que pode chegar, os pacientes se assustam a 19, 20 por 8, vai a 22, 24, 26 de pressão, né? 260 milímetros de mercúrio, que são reações importantes da pressão, e aí a gente vai interromper o exame por conta de pico de pressão e melhorar o tratamento antihipertensivo do paciente para depois repetir o exame e tentar chegar ao fim sem esse critério de interrupção, que é uma resposta muito alta da pressão. Legal. E vale lembrar aí que esse paciente ele pode eventualmente fazer a mensuração da pressão de forma regular no repouso, e aquilo ali pode parecer controlado, né? Ele se descontrola durante o exercício, por isso do teste. Exatamente. Tá. Isso existe, né? E depois que a gente alcançou, né, o pico do esforço e o paciente solicitou a interrupção, doutor, cansei, não consigo mais. Isso tem que ser bem conversado antes de começar o exame. O critério de interrupção é a solicitação do paciente, na maioria das vezes, cansei, não aguento mais, ou a pressão ficou muito alta, o médico percebeu, ou apareceu uma alteração no traçado eletrocardiográfico, o médico percebeu, tem que interromper. Uma vez que a gente alcançou algum desses critérios, a gente passa para uma fase de repouso, que a gente chama de recuperação ativa, não é nem repouso, né? Recuperação ativa. A gente abaixa bem a velocidade da esteira e o paciente continua caminhando ali por 1 a 2 minutos, para a gente não fazer uma interrupção abrupta. A interrupção abrupta pode levar a queda de pressão, tonteiras. Alguns pacientes reclamam isso na academia, fiz o exercício lá, fiquei meio tonto. Isso não é um grande problema na maioria das vezes, né? Óbvio que precisa de uma avaliação, mas para a gente evitar esses episódios, né, de queda de pressão, de mal-estar no momento imediato ali após o exercício, a gente diminui a velocidade, para o paciente ir se acalmando ali, a frequência cardíaca, recuperando. Com 2 minutos a gente interrompe e mantém a monitorização por mais 4 minutos. Então, são 6 minutos de recuperação. Alterações durante a recuperação também são muito importantes, João. As arritmias que acontecem no pós-esforço imediato são muito, muito importantes para o cardiologista. A gente considera como alterações que merecem atenção. É um momento em que há um misto de estímulo. A gente tem um estímulo ainda do exercício, então tem adrenalina circulante ali, a gente tem um estímulo de acalmar. É o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso que acalma a gente, que diminui a intensidade do funcionamento do coração. Ele entra em ação e fica os dois estímulos, um estímulo para atividade e um estímulo para acalmar. Isso pode trazer arritmias. Então, a gente mantém ali 5, 6 minutos de monitorização. Isso também é um erro muito comum de alguns laboratórios. Você vai olhar, tem 3 minutos de monitorização, 2 minutos de monitorização pós-esforço, o que acaba fazendo a gente perder alguns dados. Mais 6 minutos de monitorização e aí terminou o exame. O paciente assintomático, já descansou, a frequência cardíaca já baixou, a pressão já baixou, já vimos o traçado durante o esforço, no pós-esforço, a gente consegue laudar o exame e trazer inúmeras informações. Ótimo. Especialmente, quando você fala em esforço máximo, quando você pega um atleta, ele está acostumado a chegar no seu limite, né? Muitos pacientes mais idosos, pacientes mais sedentários, eles não estão acostumados a dar um estímulo tão grande para o coração, né? E, eventualmente, até seja por uma apreensão, seja pela falta daquela sensação, estranhar essa sensação de fadiga, de não ter uma resposta, ele acaba solicitando, né, que o teste seja interrompido, quando no fundo você tem parâmetros para dizer que ele não chegou num esforço máximo ainda, né? Como é que isso funciona? Então, isso tem que ser explicado antes do exame, porque lembra que eu falei da gente avaliar a capacidade de dilatação, a reserva de dilatação daquele coração, né? Se eu tenho um coração que já está usando dilatação por conta de um entupimento, eu preciso levar ele a um esforço próximo do máximo para eu saber se em algum momento falta sangue ali. Então, quando eu explico isso para o paciente, olha, a gente vai fazer uma atividade física incremental, eu preciso chegar bem próximo do seu limite, eu preciso que a sua frequência cardíaca seja aumentada próximo do limite em que ela consegue alcançar, para eu saber se esse coração falha em termos de circulação de sangue para o próprio coração durante o esforço ou não. Se eu interrompo o seu exame precocemente, porque você ficou ali desconfortável ou porque eu decidi interromper por algum motivo, eu posso perder diagnóstico. Isso tem que ser bem conversado. É um dia só, vamos fazer um esforço até próximo do limite, também não é para cair na esteira, né? Não é para passar mal, mas
um esforço de 0 a 10, chegar em 9 esse esforço, ele é necessário para o laudo ser confiável, senão a gente pode ter um exame falso negativo. Tem doença, se eu alcançasse um nível mais alto de intensidade, apareceria alteração no exame, mas o paciente achou que estava bom, que não queria enfrentar aquele mal-estar, né, do esforço, interrompeu precocemente, a gente perde o diagnóstico. Isso existe, a gente vê isso, né? A gente às vezes repete um exame ou pede um exame a mais e a esteira veio negativa, e quando você vê, o paciente interrompeu muito precocemente o esforço. Ótimo, ótimo. Bom, e muitos pacientes que eventualmente têm indicação de fazer o teste ergométrico têm problemas osteoarticulares ou músculo-esqueléticos associados, né? Então, no idoso, artrose, o desgaste da articulação é muito comum, então é comum que o paciente tenha dor no quadril, tenha dor no joelho, dor na coluna lombar. Num paciente mais jovem, eventualmente algum pós-cirúrgico, alguma outra condição que limite ele para fazer um esforço máximo, né? Que recurso que você tem nessa situação? Quando o paciente tem essa limitação, ou a gente identifica isso durante o exame, né, que não é o ideal, a gente tem que perceber isso antes do exame, né? Tem uma história, né, do paciente que foi fazer um teste de esteira e chegou com muleta, ele era amputado. Eu falei, caramba, não dá para fazer de muletas, né? Meu colega que solicitou, né, não prestou atenção, né, na condição do paciente. Então, o ideal é que a gente identifique isso previamente e a gente utilize exames alternativos. A gente tem hoje formas de fazer o estresse do coração, a gente chama de estresse farmacológico. Eu tenho tanto um remédio que acelera o coração, chamado dobutamina, a gente põe o paciente na maca, faz acesso venoso, aplica esse remédio vai fazendo o coração acelerar como se o paciente estivesse na esteira, mas ele não precisa ter o esforço físico real. A gente consegue testar de forma muito precisa. O paciente deitado na maca. Oi? O paciente deitado na maca, né? Tá. Exatamente. É um pouco desconfortável, né? O coração acelerado com você sem fazer esforço. O paciente fala que é estranho, né? Uma percepção estranha assim, mas não é doloroso, não é um incômodo insuportável. É suportável e idosos, pacientes cardiopatas fazem esse exame com certa tranquilidade. E eu também tenho uma possibilidade de um outro tipo de exame em que eu aplico um vasodilatador. Porque eu já expliquei, eu quero testar a capacidade de vasodilatação daquela coronária. Quando eu aplico um vasodilatador, eu alcanço a dilatação máxima. Se com essa dilatação máxima o coração falha, né, apresenta no exame alterações que sugerem que não houve fluxo de sangue para aquela região, a gente interpreta, a gente lauda que houve isquemia durante o exame. Isquemia, né, a falta de sangue naquela região irrigada por aquele vaso entupido. Ótimo, ótimo. E a possibilidade de fazer o teste em outros tipos de equipamentos que não a esteira? A gente consegue fazer em bicicleta, dá para fazer em remo, dá para fazer em ciclo ergômetro de braço, aquele que você pedala com os braços, né, para pacientes cadeirantes, amputados. É possível, né? No Comitê Paralímpico eles fazem muito, eles têm lá o ciclo ergômetro de braço, né? Eles colocam o paciente para pedalar com os braços, para testar, para saber se aquele coração está apto para manter os treinamentos esportivos. É possível. Ele é menos difícil de encontrar, né? Assim, às vezes a gente precisa fazer algum paciente com bicicleta, por alguma alteração ortopédica e tudo, e é difícil encontrar. Tem poucos laboratórios em São Paulo que tem, e pelo interior do país isso é mais difícil ainda. Mas existe essa possibilidade. Ótimo, legal. Bom, e aí agora indo para a interpretação dos resultados, né? Primeiramente, quer dizer, de que forma você fez o teste e você identificou que numa velocidade X ele apresentou alguma forma de isquemia. De que forma que esse exame vai ajudar o paciente? O que você vai mudar para ele em termos de tratamento? Quando a gente tem um paciente com suspeita de doença, né, então, como eu falei, o paciente ou teve um desconforto no peito, apresentou um desmaio, né, houve algum evento clínico que nos faz suspeitar de entupimento, a gente faz o teste de esteira e encontra lá critérios que sugerem que esse paciente tem isquemia. Tá? Existem falsos positivos, né? Então, a gente tem que trazer o dado que o exame trouxe para a realidade daquele paciente. O
Paciente jovem, sem fatores de risco, com pequenas alterações, a gente tende a interpretar esse exame como um falso positivo. Aí, às vezes, a gente progride com um exame a mais para confirmar esse falso positivo, um ecocardiograma de estresse, uma cintilografia, que é um exame de medicina nuclear, para testar esse coração com imagens, além do traçado eletrocardiográfico, a gente tem imagem do coração funcionando, a gente consegue perceber se aquela alteração do traçado que sugere isquemia era realmente uma parte do coração recebendo menos sangue ou não. Mas olhando para o outro lado, né, aquele paciente que realmente tem uma suspeita, que tem comorbidades, que nos fazem pensar que sim, aquelas alterações são compatíveis com isquemia, a gente vai ter dois caminhos, né? Se esse paciente tem critérios de gravidade no teste ergométrico, alterações muito grandes, ele vai para o cateterismo. Alterações em vários pontos do traçado eletrocardiográfico, as alterações são muito grandes, né? A gente vai para o cateterismo porque a gente sabe que aquele paciente vai ter doença e o cateterismo nos mostra anatomicamente onde estão os entupimentos, se esses entupimentos precisam de tratamento, as pontes de safena ou angioplastia, né? Isso mesmo no paciente que no repouso possa não ter nenhum problema. Exatamente. Essa é a questão do coração, né? Se você não desafia o seu coração, ele está calmo ali, super tranquilo, né? Tá sendo irrigado. O ecocardiograma pode estar normal num paciente com vários entupimentos. Por quê? Porque quando você está em repouso, aquela capacidade de dilatação compensatória está sendo usada e o sangue está chegando. Aí você vai para o estresse, aparece a isquemia, a gente vai para o cateterismo, nesses casos mais graves, ou nos casos em que a gente não tem critérios de gravidade, a gente vai buscar mais critérios com os outros exames não invasivos, como eu falei, o ecocardiograma de estresse, a cintilografia miocárdica. Eu posso usar a ressonância magnética de perfusão miocárdica para eu quantificar. Por que eu preciso quantificar, João? Porque pequenas isquemias, elas não estão ligadas a um risco cardiovascular muito grande. As pequenas isquemias, até isquemias moderadas, quando a gente trata com remédio, né, faz o indivíduo abaixar o colesterol, melhora o tratamento do diabetes, controla a pressão, né, faz esse indivíduo emagrecer, melhora a alimentação dele, ajusta o sono, coloca ele para treinar, para fazer exercício, às vezes inicia com reabilitação cardíaca, ou seja, numa clínica, com um cardiologista, com um médico, para a gente ir desafiando aquele coração lentamente, botando esse paciente de volta numa forma física melhor. Esse tratamento ele não difere dos tratamentos invasivos, né, das angioplastias e das cirurgias, dos pacientes que não têm doença grave. Então, a gente quantificar essa isquemia é interessante. Uma vez que a gente quantificou a isquemia é muito importante, ou está relacionada a muita isquemia ou arritmias, a gente encaminha o paciente para os exames e tratamentos invasivos. Ótimo, legal. Em relação a pessoas que fazem mais atividade física, isso vai ajudar de alguma forma até para a orientação de atividade física? O teste ergométrico muito pouco, João. O teste ergométrico ele vai trazer uma informação médica importante para esse sujeito. A pressão não sobe, não faz arritmia, não faz isquemia, há segurança para ele continuar a sua atividade física de alta intensidade, a sua atividade física competitiva, né, buscando melhora de desempenho, progressivo, etc. Quando a gente está querendo ver para o paciente em termos de ajudar no desempenho esportivo, planejamento de treino, aí é o teste cardiopulmonar. A gente tem que lançar a mão de um exame mais completo, né, como eu falei, que é o cardiopulmonar. Essa que era a ideia mesmo de chamar atenção aí. Legal. E para finalizar, Álvaro, queria entender um pouco a respeito de riscos, né? Porque muitas vezes você pega um paciente, por exemplo, a gente deve ter aqui pacientes ou seus familiares que tem uma cardiopatia, às vezes uma cardiopatia grave, né? Por exemplo, uma insuficiência cardíaca, uma doença, um pós-infarto, né? E aí eles recebem a prescrição para fazer um teste de esforço máximo, né? Esse paciente não está habituado a fazer um esforço máximo, né? O teste não vai colocar ele em risco? Não, João, o teste ele representa um risco. Esse risco é um risco calculado. Tá? A gente tem uma estatística de 15 a 20 mil, um evento mais grave, uma arritmia mais séria, um infarto, a cada 15 a 20 mil exames, a depender da estatística. Então, o risco não é nulo, como em nenhum ato médico, mas ele é muito raro. O que a gente precisa fazer para a gente evitar esse risco? Primeiro,
lembrar da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem doenças e condições clínicas que a gente tem que fazer o exame em ambiente hospitalar. Arritmias malignas, cardiopatias mais graves, paciente de insuficiência cardíaca em classe funcional mais baixa, você não pode fazer isso numa clínica, você vai fazer no hospital, e vai ter em anexo à sala de exame um pronto-socorro, UTI, etc. E já aconteceu de estar trabalhando, fazendo exame, e chega um paciente que tem, por exemplo, miocardiopatia hipertrófica, eu tenho que fazer esse exame em ambiente hospitalar, tem que mandar reagendar e estou no hospital que tenha um laboratório anexo para poder fazer o exame com segurança. Mas a gente consegue entender pela anamnese, pela ausculta cardíaca e pelo decorrer do exame se esse paciente está evoluindo com uma certa gravidade, com dados que nos fazem pensar que esse exame pode dar errado e a gente interrompe o exame, né? Eu vi um caso uma vez de um paciente que faleceu durante o exame. Era um paciente pós-infarto, esse exame foi feito dentro de um hospital e era uma reunião clínica sobre o caso, e o paciente ele chegou num esforço acima do que era o necessário para o exame, né? Então, esse caso é um caso que ensina para a gente, né? Ou seja, você tem que perceber qual é a indicação real daquele exame, não ultrapassar aquilo, né? E se você está percebendo que o paciente está fazendo arritmia, está fazendo isquemia, você entender o momento certo de interromper com os critérios que nós temos para não colocar aquele paciente em risco. Legal. Álvaro, acho que era um pouco essa a discussão que a gente queria ter, né? Acho que trouxe bastante esclarecimento para os pacientes, os seus familiares que tenham indicação aí de fazer esse teste, que estejam, primeiro, para tirar um pouco daquela preocupação excessiva e entender os recursos que tem em diferentes situações. Bom, só para fechar, o teste ergométrico é um excelente exame. É um exame muito seguro, a maioria, né, raramente, 1 a cada 15 mil é muito raro. E isso vai ser, esses dados vão ser cada vez melhores de acordo com a experiência do serviço. É um exame bastante acessível. Todos os municípios do Brasil quase têm esteira, tem cardiologistas qualificados para fazer o exame. É um exame que vai trazer muitas informações interessantes, né, e que dá para ser feito de forma seriada, né? Você faz agora, faz daqui a um ano, e você entende como é que aquele paciente está evoluindo na sua doença, na sua capacidade física. Não precisa ter medo, né? Os pacientes podem fazer porque vai ser muito bem-vindo para o cardiologista agregar esses dados que eu citei hoje aqui na avaliação daquele paciente. Ótimo, ótimo. E bom, e para quem está de fato interessado num passo seguinte, que seria a parte de prescrição de exercício, temos aí um outro conteúdo na sequência, né, discutindo sobre o teste ergospirométrico para essas pessoas aí. Eu sugeriria que acompanhem esse vídeo também, né? Obrigado, Álvaro, mais uma vez pela disponibilidade e espero contar com você em outras discussões aqui. Estou à disposição. Um abraço.